Oi, gente, boa tarde. A gente vai ver hoje sobre sistema neurológico, tá? E aí, qualquer dúvida é só vocês me perguntarem, tá bom? Aí a gente vai começar falando sobre o sistema nervoso central. Gente, o sistema nervoso central é importante porque ele processa todas as informações. A gente enxerga por causa do sistema nervoso, a gente escuta, a gente tem memória, a gente tem o armazenamento da memória, nosso aprendizado, nossos movimentos, é tudo devido ao sistema nervoso, tá? E até quando um paciente entra em morte encefálica, por exemplo, tá com morte cerebral, então às vezes o coração tá batendo, todo o corpo tá funcionando, mas a gente declara o paciente morto. Por que a gente declara o paciente morto? Porque todas as atividades do corpo de pensar, ouvir, falar, armazenamento de memória, movimento do corpo, tudo isso já se foi. Então, o cérebro, gente, ele é extremamente importante, se não for o órgão mais importante do corpo. E aí a gente fica pau a pau entre cérebro e coração. Mas vamos lá. O cérebro, gente, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá? O encéfalo, ele é protegido pelo crânio, tá? Ele se localiza dentro da caixa craniana e é formado pelo cerebelo, cérebro e o tronco espinhal. A gente vai ver depois um pouquinho de cada um deles. E também é formado pela medula espinhal. A medula espinhal, ela é protegida pela coluna vertebral e ela se localiza dentro da coluna vertebral, ou seja, no canal medular, tá? Esse composto aí do cérebro, ele é protegido pelas meninges, que a gente vai ver já já, que eu vou mostrar a foto assim direitinho para vocês, onde ele reveste esse encéfalo e também uma partezinha da medula, onde eu tenho três: a dura mater, a pia mater e a aracnoide. A mais resistente é a dura mater, porque ela fica ligada ali, coladinho com o osso craniano. Aí vamos lá. O encéfalo, ele possui cerca de 1,4 quilos nos adultos, fica dentro da caixa craniana e ele é dividido em três partes, né? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Só que o cérebro, gente, ele é formado por dois hemisférios cerebrais. Esse conjunto desses dois hemisférios, que é lado direito e lado esquerdo, a gente chama de telencéfalo. Ele é responsável pela memória, aprendizado, contração dos músculos esqueléticos, pensamento, linguagem. E uma coisa bem interessante que se tem dentro do telencéfalo, o córtex cerebral. E aí o que é que acontece? O lado direito do nosso cérebro determina os movimentos do lado do corpo esquerdo. E o lado esquerdo determina o movimento do lado do corpo direito. Constitui cerca de 90% da massa encefálica. Ele é bastante pragueado. Vocês estão vendo que é um monte de ondulação, tá? Dividido em dois hemisférios, como eu falei a vocês, tá? E aí tem a parte do córtex mais externa, que a gente chama de substância cinzenta, tá? Que é onde fica localizado os corpos neuronais, que a gente chama da substância cinzenta. E a região interna é a substância branca, onde fica localizado os axônios, é a região mais interna, tá? E aí tá a divisão. Quando a gente estudou o sistema esquelético, vocês vão ver que tem algumas nomenclaturas que vocês já estudaram, como lobo frontal, parietal, occipital, temporal. Aí entre um e outro tem o sulco central, tem o cerebelo embaixo, o marronzinho, e a medula. Quais são as funções do nosso cérebro? Atos conscientes e voluntários, sensações, pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, sentido, equilíbrio. E, gente, às vezes acontece que quando a gente tem uma lesão em alguma parte do cérebro, não necessariamente no cérebro inteiro, mas só uma parte,
afeta a linguagem, por exemplo, e aí a pessoa tem dificuldade de pronunciar a fala. Outras têm problema na memória, dependendo da região que é atingida. Então, é realmente muito importante a gente estar sempre protegendo a nossa cabeça. Como assim sempre protegendo? Por exemplo, vai andar de moto. É necessário o uso do capacete, porque numa queda, o capacete acaba protegendo o nosso cérebro. Porque qualquer pancada na nossa cabeça, a gente corre o risco de desenvolver traumas e muitas vezes podem ser permanentes. Aí aqui também tá uma fotozinha das partes onde é responsável pela fala, audição, visão. Aí vamos lá. Tem um corpo caloso, gente. O corpo caloso, vocês vão ver em outra foto, onde ele conecta justamente os dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, tá? E aí tem as divisões do tálamo, hipotálamo e o epitálamo. O epitálamo, gente, não tá aí na fotozinha, mas o epitálamo é onde fica a glândula pineal, que é onde produz a melatonina. O tálamo, ele é responsável pelos órgãos do sentido, é justamente onde processa as informações, tem a percepção sensorial, tá? É o tálamo. O hipotálamo, ele é responsável pelo apetite, sede, impulso sexual, temperatura, balanço hídrico. Ele controla a hipófise e também estimula a produção de dois hormônios, que ele é produzido no hipotálamo, mas ele é armazenado na hipófise. Quais são esses dois hormônios? O ADH, que é antidiurético, e a ocitocina. São dois hormônios que são produzidos pelo hipotálamo e armazenados na hipófise. Cerebelo. O cerebelo, gente, ele é responsável pelo equilíbrio e postura do corpo, pelo músculo, coordenação do movimento, orientação espacial. Então, ele é bem importante. Então, se eu sofro um acidente em que atinge o meu cerebelo, eu não vou ter um equilíbrio no meu corpo, então eu vou ter dificuldade para andar, eu vou ter dificuldade para coordenar meus movimentos. Tronco encefálico. O tronco encefálico, gente, ele se divide em 3: mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo, gente, ele é responsável pelos estímulos auditivos, pela contração muscular, ele coordena essa contração. A ponte, ele é responsável pela postura corporal, equilíbrio do corpo e tônus muscular. E o bulbo, ele controla os batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e a deglutição. Então, é bem importante. Então, se eu sofro uma pancada que afete essa região, eu vou ter realmente um déficit neurológico muito grande. E aí tem um resuminho de cada um. Cérebro: pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento, percepção. Cerebelo: movimento, equilíbrio, postura. Ponte, medula e bulbo: respiração, ritmo do batimento cardíaco e pressão arterial. Gente, nosso sistema nervoso, ele controla e ajusta o nosso organismo ao ambiente. Por exemplo, se tiver muito quente, o nosso corpo ele vai reagir a essa temperatura e responde a ela. Por exemplo, se eu toco em algum lugar muito quente, então o sistema nervoso também vai atuar ali para que eu retire a minha mão muito rapidamente. Então, o andar, o comer, o falar, o pensar, o estudar, tudo isso é responsabilidade do sistema nervoso. A medula espinhal. Gente, a medula espinhal ela é localizada no interior da coluna vertebral. Ela mede cerca de 45 centímetros, tá? Ela se aloja dentro das vértebras e da medula partem 31 pares de nervos raquidianos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso.
quais são as funções da medula. Ela recebe as informações de diversas partes do corpo e envia para o encéfalo e vice-versa. E também é responsável pelo ato reflexo, reflexo medular. Gente, esse ato reflexo é uma resposta imediata em que não precisa da interação do cérebro. Por exemplo, eu coloquei minha mão numa chapa quente. Eu tiro a minha mão tão rápido que não dá nem tempo do meu cérebro pensar. Então, ele recebe a informação do neurônio sensitivo, tá? Que é o que sente o calor, capta a informação, envia para a medula e a medula já responde contraindo o músculo, tirando ali a minha mão daquela zona de perigo, daquela chapa quente. E aí tem uma fotozinha que explica justamente isso. Essa medula espinhal, ela é capaz de gerar essa resposta rápida em situação de emergência, onde eu não preciso do encéfalo para isso. Então tá aqui, ó. Vou começar pela mão primeiro. Então eu tenho na mão um receptor sensorial, tá? Onde o neurônio sensitivo vai captar, ele envia para a medula, tá? E a medula manda a resposta pelo neurônio motor, que é o neurônio eferente. Já também eu vou explicar sobre isso, que é a questão dos nervozinhos. Então, eu tenho um receptor sensorial, que tem um neurônio sensitivo, que manda a mensagem para a medula, e a medula responde através do neurônio motor, que faz com que eu retire a minha mão. A mesma coisa é na pernazinha que vocês estão vendo, com aquele examezinho que o neurologista faz com um martelinho no joelho. Então, eu tenho um receptor sensorial que vai receber a informação através do neurônio sensitivo, envia para a medula e a medula manda a resposta através do neurônio motor, que vai fazer como se fosse um chute da minha perna. Espero que vocês tenham entendido isso. Qualquer dúvida é só falar. As meninges, como eu falei para vocês, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, tá? E aí vocês vão ver que a dura mater é a que fica coladinho com o crânio, que é justamente essa amarelada, onde ela fica colada com a caixa craniana. E aí, gente, enquanto no encéfalo a gente tem a substância branca mais interna e a substância cinzenta mais externa, na medula espinhal eu tenho ao contrário. A substância branca, ela fica mais externamente, como vocês podem ver na foto, e a substância cinzenta, ela fica mais internamente. Então tá aí a fotozinha da medula espinhal e também tá aqui a fotozinha das meninges. Entre as meninges circula um líquido chamado líquido cefalorraquidiano ou líquor, tá? E qual é a função desse líquido? É proteger o nosso órgão do sistema nervoso contra choque, pancada, tá? Também tem uma outra função, que é a circulação de alguns nutrientes, tá? Então eu tenho aí a função de proteger contra impacto e também a circulação de alguns nutrientes. Então tá aí a fotozinha para vocês do líquidozinho, mostrando o fluxo do líquido cefalorraquidiano. A gente vai falar agora do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é composto por nervos, gânglios nervosos e as terminações nervosas, que é onde a gente sente o dor, o tato, o frio, a pressão, o calor, o paladar. Então, ele é composto por 12 pares de nervos cranianos que são ligados ao encéfalo, que aí vocês estão vendo aí na foto, e 31 pares de nervos espinhal ligado à medula. Pode ser chamado de nervo espinhal ou nervo raquidiano. E por que são pares? Porque a gente é bilateral, então o mesmo nervo que sai para um lado, ele vai sair para o outro também. O que são nervos? São vários axônios unidos pelo tecido conjuntivo. Eles são bem fininhos. Eles transmitem mensagens para várias partes do corpo
para o sistema, de várias partes do corpo para o sistema nervoso central, ou do sistema nervoso central para os corporais. É aí que eu vou falar para vocês dos tipozinhos de nervos. A gente tem o nervo sensitivo ou aferente, que eles recebem a informação e enviam para o sistema nervoso central. Eu tenho os motores ou eferentes, que levam a informação do sistema nervoso central até o músculo. E eu também tenho os mistos, que ele vai funcionar como os dois, tanto como sensitivo, tanto quanto motores. Quanto à posição anatômica, eu tenho 12 pares ligados ao encéfalo e tenho 31 pares ligados à medula. Na fotozinha tem a foto de todos os nervozinhos, tá? E aí ainda tem aqui a divisão de quantos cervicais, torácicos, lombares e sacros. E aí, gente, tá aqui uma fotozinha onde eu tenho os principais nervos cranianos. Óptico, tá? Que conduz o estímulo de luz do globo ocular para o cérebro. O óculo motor, que estimula a contração do músculo, que movimenta os olhos para cima e para baixo. O vestíbulo coclear, que é o sensitivo, que conduz para o cérebro os estímulos sonoros e os impulsos responsáveis pelo equilíbrio. O olfativo sensitivo, que conduz os estímulos do olfato para o cérebro. Gente, eu vou colocar agora um trechozinho do vídeo onde ele fala os 12 pares, tá? Onde ele fala cada um deles, tá certo? Pessoal, então olha só, nessa imagem a gente tem o nosso encéfalo, né? A parte de cima seria a mais frontal e a parte de baixo seria a mais posterior, ok? Partindo lá de cima, lá no topo, eu tenho o primeiro par, né? Que são os nervos olfatórios, que eles são sensitivos. Logo depois, eu tenho o nervo óptico, também é sensitivo. Terceiro par é o nervo oculomotor. Ele está relacionado diretamente com o quarto nervo, que é o troclear, e o sexto nervo, que é o abducente. Eles estão responsáveis pelos movimentos dos olhos, então eles são motores, ok? O quinto par são os trigêmeos, ele vai estar relacionado com o oftálmico, né, maxilar e muscular, então ele também é sensitivo e ele também tem nervos motores que vai auxiliar na mastigação. Seguindo aí, nós temos o sétimo par, que são os nervos faciais, eles também são motores, eles que vão controlar a maioria dos músculos aí do nosso rosto. Eu tenho entre o sétimo par e o oitavo par um nervo que ele não entra nessa contagem, mas são os nervos intermediários. Eles são motores e sensitivos, eles vão controlar as glândulas, né, e também os sensores da língua, né, muito relacionado com o nosso paladar. O oitavo nervo é o oitavo par, os vestíbulos cocleares, que são sensitivos, né, dois, né, um para a cóclea e um para o vestibular, né, que é a estrutura lá do ouvido interno, da orelha interna. Nono par, nervo glossofaríngeo. Ele também é motor e também é sensitivo. A atuação na estrutura da faringe, língua e também na orelha média, né? Então vai estar ali relacionado ali um pouquinho com o nosso canal auditivo e também o tímpano, né? E também aqueles ossículos e tudo mais. O décimo par é o nervo vago, também é motor e sensitivo, ele vai estar relacionado com coração, pulmão, faringe, laringe, traqueia, brônquios e também a parte sensitiva ali da orelha externa. O 11º, nervos acessórios, também é motor, vai estar relacionado com o músculo externo, esternocleidomastóide, né, que é um músculo que a gente tem aqui no pescoço, e também o trapézio. E o último nervo, o último par de nervo, 12º, o nervo do hipoglosso, né, também é motor e vai estar ligado diretamente ao movimento da nossa língua. Vou falar agora, gente, sobre os nervos raquidianos, tá? Cada par é formado por duas raízes. Eles se conectam à medula espinhal. E os gânglios nervosos, gente, ele fica justamente na raiz do nervo sensitivo, tá? É onde fica esses gângliozinhos nervosos, certo? Então tá aqui os 31 pares dos nervos, os 31 pares não, né? Os principais dos nervos raquidianos. Aí tá aqui uma fotozinha dos gânglios nervosos, tá?
que é um aglomerado de corpos celulares de neurônio, que é encontrado fora do sistema nervoso central, que justamente fica na terminaçãozinha nervosa. Tem uma foto que vocês vão conseguir ver bem isso. Neurônios. Aí aqui, ó. Terminações nervosas. Eles captam o estímulo do meio interno ou externo e levam para o sistema nervoso central. Ou seja, eles recebem, eles captam a dor, o tato, o frio, o calor, a pressão. Então eles ficam na segunda camada da pele, que é a derme. E aí vocês vão ver que já tem aí, ó, tá circulado, terminação nervosa livre. E aí, gente, o sistema nervoso periférico, ele se divide em dois: somático ou voluntário, autônomo ou visceral. O somático ou voluntário é uma função que a gente pode controlar. É uma conexão de seu cérebro com o que você quer fazer. Andar, falar, pensar, movimentar um braço. Então, eu digo o que eu quero fazer e faço. O sistema nervoso autônomo já é o contrário, são ações involuntárias. É uma conexão do cérebro com o músculo liso ou estriado cardíaco, sistema endócrino, controle da digestão, e ele é responsável pelo batimento cardíaco, movimento das vísceras, os movimentos intestinais, controle da digestão. Isso não tem como a gente controlar, tá? Então, tudo que a gente não pode controlar é de responsabilidade do sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, gente, ou visceral, ele se divide em dois: simpático e parasimpático. Gente, o simpático e o parasimpático, ele tem reações antagônicas no organismo. Então, se um vai fazer eu correr, o outro vai fazer eu relaxar. Então, são sempre reações contrárias. E o sistema nervoso autônomo, gente, ele busca um equilíbrio no nosso corpo, regulando o batimento cardíaco, regulando a produção da saliva. E aí a gente vai falar do sistema nervoso simpático. Gente, no sistema nervoso simpático, ele ocorre a liberação da noradrenalina e também da adrenalina, que são mediadores químicos. E onde ele vai ser liberado no momento de ação, no momento de estresse, no momento em que a gente acha que está sendo atacado, no momento de defesa, no momento em que a gente precisa fugir. Então, está relacionado com esse momento de ação. Então, no simpático, eu tenho dilatação da pupila, ele inibe a salivação, ele relaxa os brônquios, ele acelera meu batimento cardíaco, ele inibe a atividade do estômago e do pâncreas, ele inibe a liberação da glicose pelo fígado, ele estimula a produção da adrenalina e noradrenalina, relaxa a bexiga e promove a ejaculação. No parasimpático, eu já tenho a liberação do mediador químico da acetilcolina, que ele relaxa ou descontrai as estruturas alvos. Ele está relacionado com repouso, recuperação e conservação do corpo. Então, ele contrai a pupila, tá? Fica a pupila bem pequenininha. Ele estimula a salivação, ele reduz o batimento cardíaco, ele contrai os brônquios, ele estimula a atividade do estômago e do pâncreas, tá? Porque é nesse momento de descanso, nesse momento de repouso que a gente faz a digestão. Ele estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga e promove a ereção. Então tá aí a diferença do parasimpático e do simpático. Então tá aqui, ó, o simpático, onde ele libera a adrenalina e a noradrenalina e tudo que eu já tinha falado para vocês no slide anterior, tá? Tem o parasimpático, que ele libera a acetilcolina, que aí ele faz com que o nosso corpo fique em repouso, se recupere, se conserve. Tem os exercícios, que eu já fiz um vídeo explicando cada um deles e dando o gabarito, tá? E esse exercício, que é justamente falando do parasimpático e do simpático. A resposta é a letra E, onde no número 1
ele dilata a pupila, ele aumenta a frequência respiratória, ele inibe o trato gastrointestinal, ele aumenta a frequência respiratória e ele relaxa os brônquios. No 2, que é o parasimpático, ele faz tudo o contrário do que o 1 faz. Então, a resposta aí é letra E. Neurônios são as unidades básicas do sistema nervoso. É onde ele ocorre um impulso nervoso. E aí é um neurônio que vai se comunicando com o outro. Então, tem os dendritos, tá? Que são o que vocês estão vendo aí na foto. Tem o corpo celular, tem o axônio, que é revestido pela bainha de mielina, e entre eles tem o nódulo de Ranvier. Tem a terminação do axônio, que se liga a outro neurônio, que são aos dendritos, e assim sucessivamente. Curiosidades. Como é que funciona a dor? Então, eu tenho um neurônio receptor ali, tá? Que vai captar. Eu tenho um nervo que vai conduzir a medula espinhal. Então, essa transmissão se ocorre através das sinapses. Aqui está o corte anatômico posterior de uma criança. Aqui está o corte do crânio, mostrando as meninges. Aqui, a estrutura anatômica do cérebro. Aqui é o detalhe dos nervos, né, do sistema nervoso periférico. O corte do encéfalo, onde ele mostra o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. E aí vocês vão ver que a gente realmente consegue dividir isso bem direitinho. Aqui é uma medula espinhal em tamanho real. Neurônios, ó, como eu falei a vocês, eles propagam os impulsos nervosos e se conectam se comunicam com os outros através das sinapses. Então tá aí a foto, ó, do axônio, dos dendritos, do corpo celular, o axônio se conectando a outro. Sinapse, gente, é justamente onde são os pontos de comunicação entre dois neurônios. Então tá aí a foto bem bonitinha para vocês verem esse ponto de comunicação. Organização do sistema nervoso. E aqui tá um resumozinho. Sistema nervoso central dividido pelo encéfalo e medula, onde o encéfalo se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo. Sistema nervoso periférico, onde tem os nervos cranianos, raquidianos e as terminações nervosas. Vou deixar para vocês uma atividade para vocês fazerem, me entregarem. Vocês podem fazer numa folha de ofício ou num caderno, onde vocês vão fazer um mapa mental do assunto que a gente viu agora. Vocês vão colocar, em poucas palavras, a estrutura, como é que funciona o sistema nervoso. Gente, obrigada. E aí, a próxima aula, a gente vai falar sobre as patologias.